Boa tarde, meus amores. Quem eu não falei ainda, boa tarde. Vamos iniciar mais uma aula hoje. Vamos revisar o assunto aqui da aula passada, que é a África, Brasil, África de todos, certo? Tia, Oi. eu saí, mas eu voltei por causa que o cliente do meu pai tinha ligado. Certo. Então, veja só. Nós vimos na aula passada, que a África, ela é o quê? Ela é um continente. Lembram que eu falei isso? Que a África é um continente, né? E esse continente africano, ele está dividido em vários países. Assim como os outros continentes, a África também é um continente que possui vários países, certo? E veja só, por que o Brasil é considerado a África de todos? Vamos ver o porquê. Porque quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram os indígenas. Foi isso? Então, algum tempo depois, foi que eles trouxeram os negros africanos. Vocês sabem me dizer para que os portugueses trouxeram os negros africanos para o Brasil? Quem lembra? Para trabalhar? Muito bem, para trabalhar como? Como escravo ou eles recebiam um salário remunerado? Como escravo. Como escravo. Eles foram trazidos da África, né, do país deles, para trabalhar como escravo. Eles não tinham salário pelo trabalho, né? Então, esses negros foram capturados lá no país deles, nos países deles, né? E foram trazidos para o Brasil. Quando chegavam aqui, eles eram vendidos, né, no mercado de escravos para os donos de fazenda, para os donos de engenho. Então, quando os negros chegaram aqui no Brasil, né, foi aí onde começou o desenvolvimento do Brasil. Foi onde a economia do Brasil começou a se desenvolver, por causa do trabalho do negro, né? Então, os negros, eles trabalhavam nas lavouras de cana-de-açúcar, eles trabalhavam nos engenhos, produzindo o açúcar, produzindo a cachaça, produzindo a rapadura, certo? Então, foi aí onde começou a história do negro aqui no Brasil. Então, por isso que a gente diz que a influência africana no processo da formação da cultura afro-brasileira, ela começou a partir do tráfico negreiro, né? A partir do momento que os negros foram trazidos para cá. Então, o escravo africano, ele era um elemento de muita importância nessa época do Brasil colonial, né? Porque eles eram considerados as mãos dos senhores de engenho. Por quê? Porque eles trabalhavam diariamente para crescer a economia do Brasil, para enriquecer os donos de fazendas, né? Então, veja só, os negros, quando eles eram vendidos para morar numa fazenda, né, eles não tinham uma casa, certo? Eles eram colocados num galpão bem grande, que era chamado de senzala. Então, na senzala era onde eles dormiam, onde eles se alimentavam, certo? Durante a noite, porque durante o dia eles estavam na lavoura trabalhando. À noite eles eram trancados nessa senzala para descansarem, para quando fosse no outro dia começar toda a batalha. Então, além do índio, né, que estava aqui quando os portugueses chegaram, né, em seguida, né, os portugueses chegaram e depois trouxeram os africanos. Então, essas três raças, gente, a branca, o negro e o indígena, né, essas raças foram de grande importância para a formação do povo brasileiro. Foram as três principais raças que deram ao início, né, da formação do povo brasileiro. Então, cada raça, ela contribuiu com alguma coisa para a formação da nossa cultura. Porque a cultura brasileira, ela é a junção, né, dos costumes de cada raça, né? Então, nossa cultura tem os costumes dos povos brancos, dos indígenas, né, dos negros, os nossos hábitos, o nosso vocabulário. No nosso vocabulário existem palavras indígenas, palavras africanas, né, palavras portuguesas, né? Então, veja só, os negros, quando eles foram
quando eles eram vendidos para morar numa fazenda, né, eles não tinham uma casa, certo? Eles eram colocados num galpão bem grande, que era chamado de senzala. Então, na senzala era onde eles dormiam, onde eles se alimentavam, certo? Durante a noite, porque durante o dia eles estavam na lavoura trabalhando. À noite eles eram trancados nessa senzala para descansarem, para quando fosse no outro dia começar toda a batalha. Então, além do índio, né, que estava aqui quando os portugueses chegaram, né, em seguida, né, os portugueses chegaram e depois trouxeram os africanos. Então, essas três raças, gente, a branca, o negro e o indígena, né, essas raças foram de grande importância para a formação do povo brasileiro. Foram as três principais raças que deram ao início, né, da formação do povo brasileiro. Então, cada raça, ela contribuiu com alguma coisa para a formação da nossa cultura. Porque a cultura brasileira, ela é a junção, né, dos costumes de cada raça, né? Então, nossa cultura tem os costumes dos povos brancos, dos indígenas, né, dos negros, os nossos hábitos, o nosso vocabulário. No nosso vocabulário existem palavras indígenas, palavras africanas, né, palavras portuguesas. Então, veja só, apesar, né, da origem diversa dos africanos, né, então veja só, lá na África existiam vários grupos africanos, mas os dois grupos que mais se destacaram com sua vinda para cá, para o Brasil, foram quem? Os bantus e os sudaneses. Lembram que eu falei isso na aula passada? Então foram os dois grupos africanos que mais foram trazidos para o Brasil. Então os bantus são africanos que são de origem do país da Angola, do Congo e de Moçambique. Então esses três grupos, os bantus, eles vieram desses três países, da Angola, do Congo e do Moçambique. E maior parte dos bantus, quando chegaram aqui no Brasil, eles se concentraram mais no estado de quem? Do Rio de Janeiro e de Pernambuco. Já os sudaneses, certo? Eles eram da África Ocidental, né? Que também fazia parte do Sudão e da costa de Guiné. Então, os sudaneses vieram da África Ocidental, do Sudão e da costa de Guiné. E eles foram trazidos para Salvador. Né? E na época da colonização, né, houve uma mistura de raças. Certo? Por que essa mistura de raças? Porque quando os portugueses chegaram aqui, encontraram os índios, né? E daí começou o quê? Branco, digamos assim, o branco casou com o índio. Depois, quando os negros chegaram aqui, negro casou com branco, branco casou com índio. Foi aí que começou, certo, essa mistura de raças, né? Que foi aí onde se iniciou todo o processo de formação da cultura brasileira. Então, essas misturas, certo? Elas não pararam apenas com essas duas raças, com essas três raças, né? Depois dos negros, né, ainda vieram para o Brasil os alemães, os italianos, os espanhóis, né, e outros povos de outros países, de outros continentes. Então, por isso que nós dizemos que o povo brasileiro é uma mistura de cultura.